Tá certo. Eclesiastes 5, de 1 a 7. Pai bondoso, fala ao nosso coração nesta manhã. Uma manhã importante, ó Pai, que tem corações aqui com expectativas, Pai, em relação à eleição. Fala a nós. Nós somos Teu povo, carecemos da Tua palavra, que nos traz cura, alegria e vida. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, vou ler na Almeida Revista Atualizada. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizerdes algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi a inadvertência. Porque razão se daria a Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Palavras do Senhor. Glórias ao Senhor. O ser humano, ele é movido por expectativas. Nós somos seres com expectativas, com sonhos, com desejos, com ambições, sejam elas das mais diversas naturezas. Ambições para a saúde física, para o seu filho, para a sua família, para o seu trabalho, para a igreja. Nós somos seres que carregamos em nós, Débora, expectativas. E isso não tem como fugir. Eu diria que não existe um ser humano que não tenha pelo menos uma expectativa em relação a alguma coisa. Quem não tem expectativa é quem já morreu. Quem já morreu não tem mais expectativas. Por quê? Morreu. Quem está vivo tem expectativas, e hoje nós temos algumas expectativas da própria Assembleia em relação aos eleitos, dos próprios candidatos, aos que serão eleitos, dos candidatos, né? no que tange ou diz respeito à caminhada dessa igreja local. E não é errado ter expectativas nem ambição, sabia? Em qualquer área da vida. Por exemplo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1, ele diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Portanto, existe uma expectativa que é excelente, existe um sonho que é excelente, existe uma ambição que é boa. Nós somos seres carregados de ambições e expectativas. Existem aquelas que são apropriadas aos santos e santas, e aquelas que não são apropriadas porque elas podem nos causar prejuízos. Um dia, alguém sonhou com este templo. Nós vemos o vídeo tão belo que foi ali projetado. Um dia, alguém lá antes de 1935 falou: olha, nós vamos ter um templo. Um dia, Dona Conceição, pessoas oraram, pessoas desejaram, pessoas batalharam. A nossa igreja não era igreja rica, igreja de humildes imigrantes que vieram para tentar a vida, trabalharam arduamente, tijolinho por tijolinho, e cada vez que eles passavam pelo Largo da Ordem e viam a estrutura desse templo crescendo, eles ficavam fervorosos, alegres, porque eles tinham uma expectativa. Um dia alguém sonhou com a Igreja Presbiteriana Independente na cidade de Curitiba, em Antonina, aqui na região onde começou. Alguém olhou e falou: não, eu sou presbiteriano raiz, eu quero uma igreja aqui em nome de Jesus. E aí nós temos lá na primeira página do nosso livro: batismo acontecendo na casa do fulano de tal em Antonina, porque as pessoas sonhavam como uma igreja, pessoas agora, corpo de Cristo, coisas excelentes sonharam, e hoje somos beneficiados. Hoje todo o meu ensino, minha educação cristã, Regina, eu não paguei. A igreja me proporcionou esses estudos, qualificou um ser humano
a pastora, o pastor, né, qualificou com o ensino, com a educação, estudamos o grego, o hebraico, para cuidar de vocês, porque algum dia alguém sonhou, teremos brasileiros ensinando para brasileiros e enviando missionários para brasileiros, na nossa pátria. Alguém sonhou, e aqui estamos. Um dia, eu sonhei em ser pregador, e aqui estou. Então sonhar é bom. Deus atua na sua vida, meu irmão, minha irmã, através dos seus sonhos e das suas expectativas. No momento, por exemplo, eu estou com uma expectativa de ficar com mais saúde física. Irmãos, eu percebi que eu escolhi ter 3 filhos, né? Graças a Deus por isso, glórias a Deus, mas cansa, eu vou dizer. Hoje eu ouvi uma irmã falando assim para mim: pastor, quando o senhor precisar, deixa em casa. Eu falei: ô glória, né? Que bom, eu poder 2 horinhas sair, namorar com a minha esposa e alguém cuidar das crianças. Então fica a dica, hein, pessoal? Quem puder, ajuda a gente. Mas eu preciso de saúde física, né? Preciso de vigor. Então eu falei: eu vou começar uma academia. E eu estou há 1 mês fazendo exercício, tenho falado aqui de púlpito, está sendo muito bom, estou muito feliz. É um sonho, quero ficar fortão, então não, essa não é a minha expectativa, mas eu quero ter fôlego, para a hora, doutora Sandra, pediatra, que eu tenho que pegar minha criança, eu ter fôlego para não travar a coluna, né? Então é uma expectativa e estou trabalhando para ela. Então, temos expectativas, vocês concordam? Quanto ao trabalho, às finanças, ao casamento, aos filhos, às nossas emoções, à nossa saúde física, às vezes do nosso parente, né? Da nossa mãe, do nosso pai que está doente, em relação aos projetos pessoais, ao que Deus vai fazer na nossa vida. Existem, porém, expectativas santas e maduras, apropriadas aos filhos e filhas de Deus, e expectativas que não são maduras ou não são apropriadas aos filhos de Deus, porque nos trariam prejuízos. Assim como Deus, Maiara, quer agir na sua vida através dos seus sonhos, o diabo também quer destruir a nossa vida através dos nossos sonhos. Porque ele sabe que as nossas expectativas vão ditar os nossos empreendimentos. E o inimigo das nossas almas quer confundir as nossas expectativas, confundir os nossos sonhos. Ele quer que nós desejamos coisas que nos trarão prejuízos. E aí ele vai fazer de tudo que estiver ao alcance dele para assim fazer. Não é para ter medo, mas é para ser maduro e entender que está no campo de disputa na nossa vida as nossas expectativas e os nossos sonhos. A indústria da comunicação, da cultura desse tempo, nós não somos desse tempo, sabe muito bem o poder das expectativas. Os desejos humanos são a matéria-prima desta indústria. Cada desejo significa uma possibilidade de consumo. Cada expectativa significa uma possibilidade de atenção. Cada desejo significa a busca. Posso dar um exemplo bem fácil para a gente entender? 30 anos atrás, alguém tinha celular no bolso? Você sentia necessidade de ter um celular no bolso? Ai meu Deus, eu não posso ter um celular no bolso, senão eu vou morrer? Vivíamos bem, não vivíamos? A criança ia para a escola, não é, dona Regina? E que Deus proteja. E vida que segue. E eu vou buscar às 5. Alguém precisava 30 anos atrás de um celular no bolso? Não. A gente tinha necessidade? Hoje, eu não vou perguntar. Quem tem celular no bolso nesse momento? Eu diria que, aí lá, já tem até o irmão levantando. Se não todos, muito próximo de todos estão com o celular no bolso. E hoje tem pessoas que estão até doentes emocionalmente. Ai meu Deus, eu esqueci meu celular. Ai, eu vou esquecer. Da onde chegar em casa, E aí precisa de acalmar, porque adoeceu, porque não consegue viver sem o celular no bolso. E hoje, muitas das nossas atenções rodam ao redor disso. Nós passamos horas, não passamos durante o dia, vamos ser sinceros, fazendo a 5 dedos, né? Fazendo a 5 dedos. E eu diria mais, hoje, se entra um hacker e dá um caos no sistema bancário hoje, que está tudo por aqui, o que vai acontecer com a gente, Nádia? A gente volta a idade das pedras, eu acho, né? Muitos problemas. Então, eu não estou dizendo que isso é ruim, tá? Isso daqui pode ser bênção, e é bênção. Tem quantas mensagens a gente recebe as orações do pastor Matias, da pastora Priscila? É bênção. Tem gente que entregou a vida a Jesus através de palavras que ouviu aqui. É bênção, mas pode ser desgraça, porque isso está no campo de disputa.
dessa batalha espiritual que nós tanto ouvimos? Porque nós desejamos isso. Então, cada vez mais a indústria vai trazer novas necessidades, porque das necessidades surgem dinheiro, consumo e tudo isso. Então, eu quero que você guarde muito bem isso, tá? Muitas das nossas dificuldades hoje da alma têm a ver com as nossas expectativas. Isso é muito sério. Existem expectativas, ambições que são santas e maduras. Existem expectativas e ambições que são imaturas e diabólicas. O que é o diabólico? É o que nos leva para longe de Deus. Expectativas que nos vão levar para longe de Deus. Eu não sei quais são as suas expectativas. Pense um pouquinho agora. Quais são? Deixa o Espírito Santo falando. Olha, esse daqui você está... Cuidado, né? O livro de Eclesiastes, eu gosto muito dele, Correlé, né, o sábio. Ele é uma imersão na experiência de alguém que foi muito rico, teve muito prestígio e foi muito inteligente. Qual que é o problema de Salomão, ao meu ver, pastor Carlos? Ele era inteligente, mas ele não equalizou os desejos dele, as expectativas dele. Ele era inteligente, ele era sábio, ele tinha prestígio, ele fez coisas muito boas, irmãos. Irmãs, tem gente que tem problema com Salomão, era um servo de Deus, mas ele errou nas expectativas e nos sonhos dele. Ele não percebeu, apesar da inteligência, que Satanás ia falar: case-se com um monte de mulher para fazer acordos entre reinos, né, Sônia? Para que a gente tenha parceria. E ele começou, de tão inteligente que era, se firmou mais nas expectativas das suas estratégias do que na santa e perfeita vontade de Deus. E aí ele caiu. Mas ele escreveu esse livro que nos ensina muito, porque é o testemunho de um homem que percebeu quais eram as intenções que estavam por trás das suas ações, dos seus desejos e dos seus sonhos, e que muitas vezes são desconhecidas de nós, né? No começo do ano, no final do ano, na verdade, na festa de Réveillon, né, regada por comidas, champanhes, o estouro da prata, chuva de prata, né? O estouro ali do champanhe. Nós temos sonhos, porque a alegria nos faz sonhar, nos faz ter alegrias, nos faz ter expectativas. Mas Silvia, deve ser essa a fundamentação dos nossos sonhos? O calor do momento? Porque depois da festa, quem recepciona a festa, Ana Maria, sabe que fica bagunça. Todo mundo vai embora e você pega lá, vou limpar a sujeira da festa. E aí você vai ficar sozinho com as suas expectativas criadas e com suas promessas ao vento. Nós devemos ter nossas expectativas, eu quero falar isso para a tua saúde emocional e espiritual, baseadas no Senhor, tomadas não em momentos de êxtase, de alegria ou de tristeza, mas firmes. Cuidado, cuide das suas expectativas, cuide do que você promete a Deus, promete a si mesmo ou promete ao próximo. O Augusto Cury, ele é um best-seller aí, né? Trata muito das expectativas. Ele lançou um livro recentemente chamado Intoxicação Digital, falou sobre a síndrome do pensamento acelerado, e ele sabe que a mente humana está em disputa. Todos querem a atenção da sua mente, todos querem descobrir a chave das suas intenções, porque é a mente que decide onde investimos o nosso tempo, dinheiro e os dons. Por isso a orientação: proteja a sua mente. Provérbios 4:23, de tudo que deve proteger, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Não seja ingênuo, irmão. Ingênuo do jeito ruim. Não seja ingênua. O mundo que está aí fora, que não é o nosso mundo, está disputando a nossa mente, as nossas expectativas, os nossos sonhos. E ele sabe muito bem como fazer isso. Os discípulos de Jesus, depois de Pentecostes, eu diria que 99% da mente deles estava ocupada pelas coisas de Deus. Atos 2 relata como a dinâmica da vida deles era centrada em Deus. As próprias cartas do apóstolo Paulo e dos demais discípulos vieram a existir porque eles estavam pensando coisas do alto, tinham dúvidas sobre coisas do alto, desejavam coisas do alto, e isso dava trabalho para o Paulo. Vai lá, igreja em Éfeso, igreja em Colosso, igrejas da Galácia, igreja de Corinto. Paulo, que era um pregador, um apóstolo que aumentava os campos, tinha que ficar cuidando. Por quê?
Porque o povo queria saber das coisas de Deus, as suas expectativas eram de Deus, né? Tanto é que eles queriam logo a volta de Jesus. Eclesiastes diz o seguinte: sejam poucas as tuas palavras. Vou repetir, vamos falar junto? Sejam poucas as tuas palavras. Aquieta coração. Seja satisfeito com o que você tem. E ele continua: e tema a Deus. Vamos repetir? Tema a Deus. E ele continua: guarda o teu pé. Quando entrar na casa de Deus, ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar, palavras nécias. Ele está falando a partir da experiência própria. Quando a Deus fizer algum voto, não tarde em cumpri-los, porque Ele não se agrada de tolos. Sejam poucas as tuas palavras, tema a Deus. O que Deus falou para Abraão e também para os primeiros ali, em relação a... Bom, primeiro a Adão e Eva, né? Gênesis 1, 22. Sejam férteis e multipliquem. Ele não falou assim: construa uma sociedade complexa, com aparatos, faça isso, desenvolva um celular, vá até a lua. Falou? Não falou? Sejam férteis e multipliquem. É ruim até a lua? Não vou fazer uma enquete aqui para quem acredita que foi ou não foi até a lua, né? Dá aquela desconfiança, né? Bom, não que não seja bom desenvolver a penicilina, o remédio, o avião. Glória a Deus, glória a Deus. Deus nos deu inteligência, maravilha. Vamos usufruir dessas dádivas. Mas, o que é que tem que fazer? Sejam férteis e multipliquem. Aí você vê os descendentes de Abel. Os descendentes de Abel, na genealogia, está dizendo assim: e fulano gerou ciclano, que gerou ciclano, que gerou, só isso. Aí você vai na genealogia de Caim. Caim teve tal filho que desenvolveu a flauta, o outro desenvolveu o trabalho, o outro desenvolveu não sei o quê. Não que não seja bom, mas na genealogia de Caim, que é o que se desviou, eles estão preocupados com as grandezas que eles desenvolveram, enquanto que na genealogia de Abel, e gerou, e gerou, e gerou. Por quê? A palavra de Deus é: sejam férteis e multipliquem. Se você puder fazer coisas bacanas, faça, mas a essência é: tema a Deus, sejam poucas as tuas palavras. Deus prometeu a Abraão que ele teria um lugar para morar e que ele seria pai de multidões e de uma grande nação. O crescimento e a grandeza de Abraão, Isaque e Jacó não era voltado para o bem-estar deles ou para a riqueza deles, mas para o cumprimento de uma profecia que culmina com a vinda de Jesus Cristo, o Salvador, descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, tenha o senso de realização seu no Senhor. No Senhor. Claro, fui promovido, sou o chefe da empresa, tornei o CEO. Glórias a Deus. Glórias a Deus. No passado, presbítero Fernando, cada conquista chamava o pastor para fazer um pequeno culto de ação de graças. Isso eu acho bonito. O pessoal fazia um puxadinho, não era assim, pastor Carlos? Fazia um... Pastor, vem orar, eu quero agradecer. Comprava um carro novo, pastor, vem orar. Não precisa ser o pastor, pode ser o líder de célula. Mas quando a pessoa quer agradecer, o que ela está dizendo? Eu sei que foi Deus que me deu. Ele é o mais importante para mim. Ele é o mais importante. Esse mundo, não sejam ingênuos, vai tentar nos desviar do que realmente é importante, que é Deus. Eu lembro quando o pastor Matias veio para cá com 79 anos, ele falou assim, ele com a Eloá conversando, né? Ele conta. E a Eloá falou assim, mas nós vamos para Curitiba e tal. Ele falou, Eloá, é o seguinte, Deus confirmou para mim e para você que a missão está lá. Aqui parece que é muito mais confortável, muito mais gostoso, mas a missão por esse período está lá. Se eu não for para lá, eu vou ser infeliz, e você também. Porque a alegria e a felicidade se dá na obediência à missão. Aparentemente é mais gostoso ficar aqui, mas se a missão está lá, é para lá que eu vou. Foi mais cansativo, todo mundo sabe as lutas de saúde que ele enfrentou, mas ele foi usado por Deus, foi um homem de Deus, assim como todos aqui na caminhada, né? E hoje ele voltou ao canto dele, está descansando lá. Mas eu tenho convicção que ele foi, bom, ele não está aqui para falar, ele deve estar nos acompanhando pela internet, que ele foi feliz esses 4 anos aqui, porque aqui é a missão. E aí a gente tem que se perguntar, a gente sabe bem qual é a missão que Deus tem para nós? E aí eu quero apresentar uma foto,
E eu quero fazer uma dinâmica aqui rapidinho. Deixa eu ver algum jovem aqui, deixa eu bater o olho. Davi, vem aqui rapidinho, por favor. Eu vou dar isso aqui e eu vou pedir para você distribuir. Isso daqui é o grão de mostarda. Eu vou fazer que nem aula, lembra a sala de aula, Luísa? Pega e passa para o amiguinho para ele ver. Tem 5 pacotes, você pode dar uma para cada fileira. Você pega, olha o grãozinho de mostarda e passa para... Não pega para você o grão de mostarda, hein? Mas passa para trás. Olha o tamanhinho dele. Pode pegar, dá uma olhadinha e passa para trás. Olha, vê ele, depois passa para trás para você dar uma olhada. Eu quero passar a imagem, por favor, Gabriele. Jesus, ele compara o reino dos céus como um grão de mostarda. Pode passar mais um primeiro. Isso, obrigado. O grão de mostarda, ele tem... Esse ainda é um grão de mostarda que não é da árvore grandona, tá? Ele é um grão que vai tornar, vai ficar tipo um alfacezinho assim, né? Mas ele é de 2 milímetros. E o pé adulto fica gigantesco. São 3 espécies de mostarda. Ó, fiz pesquisa, hein? Preta, castanha e branca ou amarela. Na Índia, a mostarda é usada há mais de 2.000 anos. Na França, e os árabes e judeus fazem uso desde 800 anos antes de Cristo. Ela cabe na palma da mão. Ela começa pequena. Em outras palavras, com o que importa. E aí, ela vai crescendo. Agora pode voltar a imagem. Crescendo até se tornar essa árvore. Porque ela começou no lugar certo, do tamanho certo. Ela era pequenininha, vocês estão vendo aí nas mãos, do tamanhinho pequenininho, e ela se torna uma árvore desse tamanho. Tem mais um exemplo, pode passar, Gabriele. Apaga a luz, por favor. Eu pedi autorização para o presbítero Arthur, ele não está sendo eleito hoje, então não estou fazendo propaganda dele, ele não está na eleição. Mas estão vendo? Eu imagino que seja... Aquele ali é o vô, é o presbítero Josué ou não? Então é o vô, a avó. Esse menininho aqui de amarelo é o André, muito conhecido. E aquele no colo é o Arthur. Olha o tamanho de projeto de criança. Quem conheceu o Arthur desse tamanho? Levanta a mão. Ele era bonitinho, né, pessoal? Pena que, né? Brincadeira. Pode passar a foto. Olha agora o tamanho do moço. É grande, não é? Tá bonito? Foi ele mesmo que disse. Foi ele mesmo que disse. Pode acender a luz. É uma brincadeira? Irmãos, todo mundo começou pequeno. Um filhote de elefante começa pequeno. E depois ele fica do tamanho do elefante. A flor, para se tornar bela, precisou primeiro ser uma semente pequenininha. O próprio ser humano, ele é pequeno. E no crescimento em Deus, no processo de conversão, Deus vai nos preparando para a colheita. No caso do Arthur, é a filha dele, que é a dádiva dele. A palavra de hoje, que eu quero deixar para você, à luz de Eclesiastes 5, comece pequeno. Comece com o que de fato vai dar fruto. Porque tem coisas que são estéreis. O que é estéril? Esterilidade. Não dá vida, né? Sara, Rebeca, Raquel, as 3 primeiras matriarcas eram estéreis, e Deus pôs a mão. Será que você não tem expectativas que são estéreis? Será que você não tem sonhos que não vão dar fruto nenhum? Será que você não vai ser como uma marionete no mundo dessa cultura e do inimigo e do mal, fazendo você desejar coisas que Deus não deseja para você? Coisas que Deus não sonha para você, coisas que não são missão de Deus, e nós vamos passar a vida correndo atrás de vento. Tem um poeta português, Eça de Queiroz, que ele fala do Palácio de Quental. Quental é uma história em que um cidadão está construindo um palácio de areia, e eu não sei como, é claro, é uma história. Esse palácio se levanta de areia, mas bate o primeiro vento, o que acontece? Cai toda aquela terra que não prestava para nada. Agora, uma semente bem colocada, apropriada, como um grão de mostarda, pode tornar-se uma árvore estrondosa que vai dar sombra para pessoas, que vai aninhar o seu filho e sua filha cuidadosamente, onde você pode contar histórias. Pastor Carlos, no passado não era que pregava-se a Bíblia nas fazendas debaixo de mangueira, debaixo de árvore, não era assim? Não é? Aí eu pergunto, que árvores você está deixando para depois que você partir? Que tipo, as suas expectativas, os seus sonhos, o que eles vão produzir de verdade? Deus nos fez nascer pequenos,
mas também nos deu a dádiva de crescer em inteligência, em estatura e graça. Por isso, zele por ambientes saudáveis, ambientes de expectativas comedidas, pacientes, com mansidão. Tenha paciência consigo mesmo, ame a si mesmo. A vida que Deus deseja a você está sendo gerada em você. Aí você vai amadurecer. Colossenses 3,12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia consigo mesmo e com o próximo, de bondade consigo mesmo e com o próximo, de humildade consigo mesmo e com o próximo, de mansidão e longanimidade. Nós não temos as qualidades necessárias para a caminhada, mas Deus oferece a oportunidade para o nosso desenvolvimento. O reverendo Francisco Lotufo, ele era um italiano de Abadia, e ele veio para cá durante a Guerra do Paraguai. Ele veio acompanhado do seu pai, da sua mãe, do seu tio, que era um padre católico, de uma tia e dos irmãos. Os pais chegaram primeiro ao Rio Grande do Sul, ele veio depois. Ele veio aqui como um católico romano. Ele veio aqui achando que ele vinha para fazer a vida com a família, porque na Itália não estava dando mais. Era isso que ele achava, Até que um dia, desce um missionário lá para o Rio Grande do Sul, prega a palavra, ele se converte, ele entrega a vida ao Senhor Jesus, e ele passa a ter como primórdio da vida dele o Senhor Jesus. Ele teme a Deus. Aí um dia o reverendo Eduardo Carlos Pereira desce para lá, ele já era diácono, esse Francisco Lotufo, fala: menino, quero começar uma escola em São Paulo, quero começar uma turma em São Paulo, você tem o dom, vem comigo. O menino que saiu da Itália para tentar a vida aqui sem saber de nada, se converteu, debaixo de um missionário, diante de Deus, pelo poder do Espírito, foi acompanhado por um tal de Eduardo Carlos Pereira, que ele nem sabia quem era, que foi pregar, e ele disse sim. Pegou a malinha dele, subiu para São Paulo para estudar, junto com José Maurício Higgins, eles eram amigos, junto com alguns outros, eram 4 a turma. Ele entregou a vida para Jesus, se tornou um pastor, e foi o pastor fundador desta igreja. Vocês acham que quando ele saiu da Itália, ele sabia que ele ia, se ele pudesse, tá, nada de espiritismo, tá? Mas se ele pudesse, didaticamente, ver tudo isso aqui, ele ia imaginar, quando ele era um adolescentinho lá, pondo aquelas calças de italianos, eu fico imaginando, olha, estereótipo, né? Aquelas coisas, e vindo, ele ia saber que ele ia ser um instrumento de Deus, para uma igreja tão linda como essa? Claro que não. Ele veio para ganhar a vida, que não tinha vida lá na Itália, mas ele entregou a vida a Jesus e deixou as expectativas temendo a Deus. Deus, o Senhor vai fazer, se o Senhor mandar eu vou. Está entendendo, irmãos? A gente não sabe o que tem lá na frente, a gente não sabe a árvore que Deus vai fazer brotar da nossa experiência com Jesus. Ai meu Deus, 5 para meio-dia, vamos terminar que tem mais coisa ainda pela frente. Então, eu quero te desafiar a crescer na medida certa de Deus. Tem 2 formas que a gente pode crescer: pela sabedoria e pela consequência. A sabedoria tem um custo elevado inicial. A consequência tem um custo elevado posterior. A sabedoria vai exigir de você disciplina, devoção, estudo, dedicação. Vai exigir. E aí você cresce. A consequência também é uma professora, mas a consequência ela vem depois do preço. Eu estava correndo lá, bati a perna porque eu fui descuidado, não fui cuidadoso. Aprendi uma pérola: tem que ser cuidadoso quando corro. Aprendi, mas teve um custo que veio depois, não é? Sabe qual que é o problema? É que na vida você não precisa de uma pérola só, você precisa de uma caixa de pérolas. E se você depender das consequências, você não vai ter mais osso para quebrar, irmão. Você não vai ter mais osso para quebrar, para aprender o que tem que aprender. Então, escolha a sabedoria de Deus, busque o Senhor, tema o Senhor, porque isso vai ter um custo inicial alto, compromisso, zelo, dedicação, mas você não vai ficar quebrando ossos. A consequência pode escolher, porque Deus é de graça, Ele deixa também. Mas aí eu não garanto nada para você de como você vai chegar no final. O quão machucado, e aí eu estou brincando, mas às vezes vai machucar o seu filho, a sua filha. Às vezes você vai perder um casamento, vai perder o amor dos filhos,
A gente está brincando, mas é muito sério, né? Vai ficar doente, às vezes vai até morrer, né? Pastor, eu já estou doente, já é tarde demais. Nunca é tarde demais. Enquanto você está vivo, você tem chance. Que Deus te abençoe, que a gente possa aprender a caminhar com Moisés, navegar com Noé, lutar com Davi, meditar com Elias, aprendendo a começar pequeno, como o irmão Arthur, e se tornar grande para a honra e glória do Senhor. Amém.